Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar o nosso webinar. E aí as pessoas que forem entrando na sala vão acompanhando. Nós estamos gravando esse webinar e depois nós iremos compartilhar no nosso canal no YouTube, né? Então, para quem entrou depois aí, pegar o início do nosso webinar. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a mudança na NR1, né, o novo texto da NR1, que obriga as empresas a implantarem e gerenciarem o GRO, que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR. Teremos uma grande mudança na legislação de segurança, teremos uma grande mudança nos ambientes de trabalho, né, com o GRO e PGR, né, essa mudança vai acontecer, e aí as empresas e os profissionais de segurança, eles precisam estar aí preparados para acompanhar, né, essa grande mudança que teremos aí na área de segurança do trabalho. Então, nosso webinar está dividido aí em 3 etapas. A primeira etapa é o GRO, que eu vou estar conduzindo. A segunda etapa é o PGR, que estará sendo conduzido pelo Anderson, que está lá em BH. E a liderança e clima organizacional e ergonomia será conduzido pela Gisele. Então, nós colocamos esses 3 temas, que são temas importantes nessa mudança que nós teremos. Por gentileza, perguntas, dúvidas, por gentileza, pode colocar no chat. Temos aqui uma pessoa aqui acompanhando o chat. E aí, no final do nosso webinar, nós reservamos um tempo para responder as perguntas, tá bom? Então, somos da Andelo Safety. Então, a Andelo Safety é uma consultoria que nasceu lá em Belo Horizonte, em 2018. Então, nasceu da vontade do Anderson e da minha vontade, Marcelo Paiva. E aí, resolvemos pegar a nossa experiência de mercado, a nossa experiência aí de mais de 20 anos na área de segurança, saúde e sustentabilidade, e fundamos a Andelo Safety. Então, a Andelo Safety aí é uma empresa de consultoria, e aí atuamos na área de saúde, segurança no trabalho, diversidade e sustentabilidade. Então, essas são as 4 áreas que nós atuamos. E aí, temos aí um time preparado para atender a sua empresa, atender às necessidades das pequenas e médias empresas. Então, o nosso foco é as pequenas e médias empresas. Essas empresas, elas não têm aí profissionais de segurança do trabalho, elas não conseguem fazer um investimento em profissionais de segurança do trabalho, e muitas empresas, elas não precisam, né, não são obrigadas a terem aí uma equipe de segurança do trabalho, né, a norma não exige, então elas têm aí a consultoria para ajudar e assessorar nas áreas de saúde, segurança do trabalho, diversidade e sustentabilidade. Hoje nós estamos em BH, Minas Gerais, estamos ali em Alphaville, São Paulo, Barueri. Em breve teremos Vitória, né, com apoio aí do nosso amigo Rafael, e também em breve aqui em São José dos Campos, atendendo o Vale do Paraíba. Então, essas são as regiões que nós estamos, e nossa ideia é expandir aí a Andelo, e a nossa visão é ser uma empresa de referência na área de saúde, segurança, diversidade e sustentabilidade. Bom, hoje o nosso time é eu, Marcelo Paiva, responsável pela área de sustentabilidade e inovação, tem o Anderson, que é responsável pela área de segurança do trabalho e higiene ocupacional, e a Gisele Damasco, responsável pela área de saúde ocupacional e ergonomia. Então, esse é o time aí da Andelo, né, que conduz aí os temas de saúde, segurança e sustentabilidade. Bom, para nós começarmos aí o nosso tema, né, várias perguntas estão sendo feitas, né? Por que o governo resolveu fazer essa mudança na NR1, né? Então, essa pergunta é uma pergunta importante, né? Qual que é o objetivo do governo? Então, o objetivo do governo é reduzir, né, os gastos com
acidentes do trabalho. Então, de 2012 a 2018, no acumulado, né, de gastos com acidente de trabalho, né, temos aí 15 bilhões de reais gastos com acidentes do trabalho. Então, é um montante muito expressivo, né, de recursos para tratar os acidentes do trabalho, né? Então, acho que esse montante poderia ser aplicado em outras áreas, como saúde, educação, segurança, pesquisa, desenvolvimento. E hoje esse montante ele foi gasto com acidente de trabalho. Então, o governo ele gasta muito com o acidente de trabalho. Então, a ideia do governo é reduzir esses gastos com acidente do trabalho. E aí, as normas regulamentadoras, né, atuais, sozinhas, elas não conseguem fazer essa redução, né? Então, elas não tiveram essa capacidade, até porque os documentos atuais são documentos estáticos, ou seja, a empresa faz o documento e pega o documento e muitas vezes coloca lá na gaveta e aí não tem o documento como um sistema e não faz um acompanhamento que deveria fazer para que trouxesse aí o resultado. Então, com esse cenário, o governo resolveu, então, mudar a sistemática. Então, ao invés das empresas terem programas, né, de segurança, o governo está exigindo que as empresas tenham um sistema de gerenciamento. Então, as empresas serão aí cobradas pelo desempenho de segurança e saúde. Então, vai mudar aí todo o contexto, né? Então, uma coisa é um documento, né, onde eu faço e aí guardo. Outra coisa é eu ter que explicar por que o meu desempenho de segurança não está sendo aí dentro do planejado. Então, teremos uma mudança, eu diria uma mudança de 360 graus dentro da área de segurança e saúde do trabalho. Lógico que essa mudança, né, vai ser difícil no início, as empresas terão que se adaptar, as empresas terão que mudar aí o seu escopo, né, de trabalho, as empresas terão que se organizar melhor, as empresas terão que ter segurança e saúde como um valor e não como uma prioridade. As grandes empresas já fazem isso, né? Então, para as grandes isso será mais fácil. Agora, para as médias e pequenas empresas, né, talvez a dificuldade vai ser um pouquinho maior, porque elas vão ter que se adaptar às novas exigências, e aí isso vai exigir mudanças e aí novos comportamentos de segurança. Essas informações, elas estão, né, no Observatório de Saúde e Segurança do Ministério Público do Trabalho, então é uma informação de um órgão federal do governo, né? Então, depois, quem quiser fazer uma consulta também está disponível lá no Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. Bom, outro ponto, né? Falando do PPRA, né? Então, o PPRA, quando ele foi lá constituído e foi homologado, a ideia é que o PPRA trouxesse aí um ambiente de trabalho seguro para as empresas. E não foi o que aconteceu, né? O PPRA, né, ele tem aí há mais de 10 anos, e aí o PPRA ele não conseguiu, né, fazer com que as empresas reduzissem os acidentes de trabalho. Então, em 2018, que é o último dado aí disponível de acidente de trabalho no Brasil, então em 2018, né, o Brasil teve 623 mil acidentes do trabalho, ou seja, 623 mil trabalhadores que tiveram lesão, e aí eles foram afastados do trabalho, né, para fazer o tratamento, né? Ou seja, é um total, né, de pessoas, né, afastada, expressivo, né? E aí a linha do tempo mostra que essa quantidade ela não diminui. Então, de 2012 até 2018, essa quantidade de acidentes se permanece no mesmo patamar, né? Ou seja,
o PPRA, né, que tem como finalidade melhorar o ambiente de trabalho, reduzir acidente de trabalho, ele também não teve efetividade, ou seja, é um documento que é feito, e muitas vezes esse documento é um copia e cola, ou seja, muitas vezes alguns profissionais, eles pegam esse documento, copiam a informação de um outro PPRA, e aí realmente o cenário, né, da empresa não é um cenário real no PPRA. E outras situações também acontecem, né? Então, o PPRA tem lá os riscos ambientais, e aí no PPRA a norma fala que a empresa precisa fazer um cronograma de ação. E nesse cronograma de ação, muitas vezes, até por experiência nossa aqui na Andelo, a gente faz auditoria em PPRA e você vê que no PPRA, as ações que estão no PPRA, no cronograma de ação, não tem nada a ver com os riscos levantados, né? Vou dar um exemplo lá, nós temos 10 riscos levantados no PPRA e quando você vai olhar o cronograma de ação, você tem 2 ações que não fazem sentido, que não tem nenhuma conexão com os riscos. Ou seja, os riscos levantados ficam ali apenas no documento, mas eles não são tratados, né? Eles não são ali monitorados, não é feita nenhuma ação preventiva. Então, o PPRA, ele é um documento estático e o PPRA, ao longo do tempo, mostrou que ele não traz nenhum resultado de prevenção na redução de acidentes do trabalho. Outro ponto também importante, né, no Brasil, nós temos 2.000 mortes no trabalho, né, 2.000 mortes no trabalho, ou seja, 2.000 trabalhadores que saem de manhã de suas casas e não voltam mais. Então, também é um montante de trabalhadores, né, uma quantidade enorme de trabalhadores que morrem no trabalho. E aí as causas mortes são diversas, né? Um elevador que esmaga, um trabalhador que cai de altura. Recentemente, nós tivemos um acidente fatal lá no Maranhão, onde um porta-pallet de um atacadista caiu e matou uma funcionária. Então, as causas de morte, elas são diversas aí dentro dos ambientes de trabalho. Ou seja, o PPRA também, ele não tem efetividade para evitar as mortes no trabalho. E aí, olhando um pouco quais são os agentes causadores de acidente, né? E aí, nós temos, por exemplo, máquinas, equipamentos, queda do mesmo nível, agente biológico, agente químico, veículo de transporte, ferramentas manuais. Então, esses agentes causadores, né, muitas vezes, na grande maioria, eles não estão no PPRA. Então, por quê? Porque muitas vezes um profissional que faz o PPRA, ele só foca nos riscos ambientais. Que são os riscos ambientais? É ruído, é calor, vapores, riscos biológicos, né? E a gente vê aqui nesse painel que os riscos ocupacionais que são os causadores de acidente, não os riscos ambientais. Então, o governo percebendo que o PPRA tem um foco muito mais nos riscos ambientais e não nos riscos ocupacionais, ele falou, não, opa, peraí. E aí ele falou, não, vamos mudar. Então agora, empresa, eu não quero mais que você olhe apenas os riscos ambientais, agora eu quero que você olhe os riscos ambientais e os riscos ocupacionais. Por exemplo, máquinas e equipamentos está ligada diretamente a riscos ocupacionais e que no PPRA, na grande maioria não está contemplado, né? Queda de mesmo nível também é um risco ocupacional. Agente químico, veículo de transporte. Então, esses riscos são riscos ocupacionais, que, como eu falei, na grande maioria não estão contemplados no PPRA. Então, o governo vendo, né, essa fragilidade, né, no PPRA, né, então ele alterou lá a NR número 1 e alterou a NR número 9. Então, a partir de março de 2021, o PPRA não vai mais existir. Então, no lugar da NR 9, foi colocado lá as diretrizes de como fazer a avaliação ambiental, ou seja, como fazer a medição de calor, de ruído,
Então, o PPRA ele não mais vai existir em março de 2021. Outro ponto importante muitas empresas, né, e muitos profissionais estão meio aí perdidos na linha do tempo. Quando chegar em março de 2021, não é que a empresa vai começar a fazer o GRO e PGR, não. Em março de 2021, as empresas precisam, né, estar com os documentos já prontos, já implementados nas suas atividades, né? Então, se a gente olhar aí a linha do tempo, nós estamos em novembro, né? Se a gente falar em março, né, nós estamos falando aí aproximadamente aí 5 meses e alguns dias para começar aí a cobrança da documentação. Em função da pandemia, em função ainda do Covid-19, nós ainda não sabemos se o governo vai postergar essa data ou não. A princípio, não tem nenhum comunicado do governo sobre essa postergação. Então, nesse momento, nós consideramos que em março de 2021, os documentos precisarão estar prontos e precisarão estarem ali implementados nas empresas. E aí, né, qual que é a diferença, né, do GRO para o PGR? Eu peguei o desenho aqui de uma casa, e aí nessa casa tem uma fundação, só para que a gente consiga compreender melhor o que é o PGR e o GRO. O GRO, ele aqui representa as colunas de sustentação, ou seja, o GRO vai sustentar o PGR. Então, o GRO é a coluna e o PGR entende-se como estrutura e funcionalidade do sistema. Então, para que o sistema funcione, né, ou para que essa casa ela fique aí sustentada e ela funcione, precisa ter essas colunas de sustentação, ou seja, né, que vai sustentar o PGR. Se eu não tiver essa coluna de sustentação, né, para dar todo o suporte ao PGR, o PGR ele não vai funcionar. Eu vou ter todos os riscos levantados, vou ter lá um inventário que o Anderson vai estar comentando, porém não vai funcionar, não vai trazer resultado. Então, né, essa estrutura precisa estar fortalecida, né, precisa ter essas colunas de sustentação para que a empresa tenha um bom desempenho no PGR e GRO. E aí, para entender um pouquinho do que eu estou falando, né, então separei aqui quais são essas colunas. Então, dentro de um escopo de gestão, então, política de segurança, né? Então, a política de segurança vai dizer, né, do diretor ou do presidente da empresa, né, dizendo, olha, segurança é importante, todo mundo precisa seguir segurança. Então, a política de segurança, a gente fala que é o comando top-down, ou seja, esse comando vem, né, do CEO da empresa, presidente, né, para todos abaixo aí do nível de hierarquia. Matriz de responsabilidade, né? Então, o diretor, gerente, supervisor, líder, qual é a responsabilidade de cada um, o dono da empresa, ou seja, cada um precisa ter a sua responsabilidade na segurança e saúde. O PDCA, né, que é o planejamento, execução, então, para que a segurança funcione, para que a segurança dê resultado, né, tenha eficiência, é necessário que tenha o PDCA para verificar, né, as ações que precisam ser realizadas, como foram realizadas e qual o resultado que essas ações trouxeram para o sistema. O budget, né, que são os investimentos, quanto que a empresa precisa investir, os indicadores, né, os KPIs, aí, os indicadores, sejam indicadores reativos ou indicadores proativos. Né? Então, nós da segurança, a gente preza, a gente tem aí como alvo os indicadores proativos, que são as ações de segurança que vão fazer com que eu não tenha indicadores reativos. O que são indicadores reativos? Indicadores reativos por exemplo, a quantidade de acidentes, sem ou sem afastamento, perda material. Então, isso para nós são indicadores reativos, ou seja, já aconteceu um acidente, ou fatal ou não, e aí eu deveria ter feito ações proativas. Né? Então, nossa ideia é trabalhar os indicadores aí proativos. E reunião de análise crítica é aquela reunião onde qualquer desvio ali encontrado na segurança, a gestão, o corpo de direção da empresa precisa tratar esse desvio, né, com muita seriedade e aí fazer uma ação para corrigir o desvio ou uma ação que deveria ser feita e não foi feita porque de repente o líder ali não permitiu, enfim. Então é necessário que haja reunião de análise crítica. Então isso aqui é uma das colunas, né?
Nós temos outras colunas no GRO. Isso aqui são as colunas aí, macros principais. E no escopo técnico, que seria o PGR, que o Anderson vai estar falando, entra o diagnóstico de requisitos legais. Então, vou dar um exemplo. Tem empresa que precisa atender 10 DNRs. Bom, será que hoje ela está atendendo 10 DNRs? Então, se ela não está atendendo, ela vai precisar atender com o novo texto aí da NR1. Inventário de risco, plano de ação, plano de atendimento à emergência, ou seja, esse é o escopo técnico, né? Então, o escopo técnico é o escopo que faz o sistema funcionar. Então, de forma ilustrativa, né? Então, o GRO são essas colunas que vai sustentar o PGR. E aí, por que o profissional de segurança do trabalho? Então, quem é o engenheiro de segurança do trabalho, técnico, gestor de segurança do trabalho? Porque, né, esses profissionais precisam entender de gestão. Se esses profissionais não entenderem de gestão, o que vai acontecer? Vai conseguir fazer o GRO? Sim. Vai conseguir fazer o PGR? Sim. Então, vai fazer um PGR lá estruturado, bacana, com muitas informações, porém, se esse GRO não estiver estruturado, depois de um tempo, toda essa estrutura ela vai cair, né? Ela vai desmoronar, porque não se trabalhou a gestão. Então, o GRO é gestão. Então, o profissional de segurança do trabalho, ele precisa entender de gestão. Então, as pessoas ainda que têm dificuldade de entender de gestão, PDCA, indicadores, análise SWOT, enfim, dessas ferramentas é necessário aí que a pessoa comece a entender, comece a ter habilidade no uso dessa ferramenta. E aí, né, se o GRO não estiver bem estruturado, né, o PGR não terá sustentação. E não tendo sustentação, com certeza, o Ministério do Trabalho, a fiscalização, ela vai estar cobrando da empresa, estará cobrando do responsável pela empresa, né, as explicações, né, por que não está funcionando, né? O auditor fiscal do trabalho vai cobrar o desempenho de segurança da empresa, né? Então, para que o desempenho aconteça, é necessário que haja aí uma boa gestão. E para finalizar a minha parte aqui do GRO, os 3 principais pontos de sucesso do GRO, né? Reforçando então a política, né? Que é o comando ali do diretor, do presidente, no sentido de dizer, olha, segurança é importante, segurança é necessário, todo mundo precisa fazer segurança. Então, se o presidente, né, o diretor não comprar a ideia, com certeza a segurança não terá aí um desempenho. E a matriz de responsabilidade, ou seja, cada funcionário, independente do seu nível de hierarquia, ele precisa entender qual é a sua responsabilidade, né? Qual é a minha responsabilidade? Então, seja um operador de máquina, seja o pessoal da limpeza, seja um gestor. Então, a matriz de responsabilidade é compartilhar a responsabilidade. Hoje, o que acontece hoje nas empresas, né? Hoje, a responsabilidade acaba sendo 100% do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro, né? E isso não pode ser verdade, não pode ser uma realidade, né? Todos devem ser responsáveis pela segurança, né? Então, um deve cuidar da segurança do outro, né? Então, é aquele cuidado coletivo, né? Então, o GRO vai exigir que haja mais trabalho em equipe, que haja aí um trabalho mais colaborativo, né? Para que haja um bom desempenho. E o PDCA, né? Então, o PDCA é uma ferramenta de gestão muito importante, né? Porque olha o planejamento, olha a execução, olha se realmente aquela ação que foi feita, se trouxe um resultado, se não trouxe resultado, precisa voltar e repensar, e replanejar. Então, o PDCA é uma ferramenta que vai dar aí o norte, né, e a direção para aí o bom desempenho de segurança e saúde do trabalho. Então, esse aqui é um contexto geral do GRO, né, para que vocês aí tenham esse entendimento. Então, agora o Anderson vai falar sobre aí o PGR. Então, eu vou descompartilhar aqui a minha tela e o Anderson vai compartilhar a tela dele sobre o PGR. Bom, dúvidas, por favor, se tiver alguma dúvida, algum ponto que ainda não ficou aí muito claro, por gentileza, coloque no chat aí para que possamos responder. Então, boa tarde a todos. Como já apresentado pelo Marcelo, meu nome é Anderson.
Eu estarei compartilhando com vocês um pouco sobre o conhecimento e a experiência da Andel Safety em relação ao PGR e à elaboração do documento base. Então, devido ao tempo, infelizmente, alguns temas importantes, como relação da prestadora de serviço com o PGR, treinamentos, ficarão para uma próxima oportunidade que nós agendaremos com certeza. Então, hoje, será apresentado para vocês os objetivos gerais do PGR e a estrutura básica do PGR. Então, como o Marcelo já disse anteriormente, o PGR ela é parte integrante do GRO, é uma ferramenta importante para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é parte integrante do GRO e depende do sistema de gerenciamento. Então, o gerenciamento ele remete a uma administração específica. Então, depende da ação direta do responsável pela organização para que o PGR, ou todas as informações que são geradas a partir do PGR, possam gerar o resultado esperado. Então, o PGR como programa, ele reúne um conjunto de ações que, executadas, atingirão um determinado objetivo, que, no caso, é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, eu elenquei aqui alguns objetivos que eu considerei importantes em relação ao PGR. Então, o PGR, um dos objetivos dele é qual? Garantir a preservação da saúde e da integridade de todos os trabalhadores através da correta aplicação de medidas técnicas. Então, essas medidas técnicas elas só podem ser aplicadas, desenvolvidas, se você tiver um PGR bem estruturado, seguindo todas as etapas apresentadas no PGR. Levantamento preliminar de perigos, identificação de perigos, avaliação de riscos e controle dos riscos. Outro objetivo que pode ser considerado como importante em relação ao PGR é você promover a melhoria contínua, permanente das condições de controle dos riscos. Então, para isso, nós temos que realizar uma manutenção contínua, uma avaliação do desempenho, da eficácia, da eficiência constante, de forma constante. Ou seja, você não pode permitir que as suas ações sejam estagnadas. Então, você tem que fazer a reavaliação, a manutenção, o controle, para verificar se elas continuam sendo eficientes ou não. Ou, se então, surgiram novos riscos, novos perigos foram identificados e novas ações, novas medidas de prevenção têm que ser adotadas. Outro objetivo importante é você capacitar e informar todos os trabalhadores, não somente sobre os riscos ocupacionais aos quais eles estão expostos, mas também as medidas de prevenção existentes e toda a norma e procedimento que devem ser seguidos para que a integridade física e mental desses trabalhadores seja preservada. Em relação ao PGR, eu registrei alguns pontos que eu achei importantes, em relação à elaboração e responsabilidade. No PGR, o responsável pela organização empresa é que será responsável pelos documentos integrantes do PGR. Então, os documentos integrantes do PGR, que eu irei dizer mais à frente, têm que ser assinados pelo responsável pela organização. Então, quem vai estar responsável diretamente não vai ser o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, será o responsável pela organização. Esse responsável, ele designa uma equipe técnica para elaborar e acompanhar a implementação das ações registradas no PGR. Então, vocês podem observar que tem uma distinção das funções e responsabilidades. Nós temos a equipe técnica, que ela é responsável pela elaboração, manutenção e controle do PGR e das ações registradas no PGR. E nós temos o responsável pelos documentos gerados no PGR, que é o responsável pela organização da empresa. Quanto à vigência, o PGR possui validade? Não possui validade, porque ele tem que ser atualizado constantemente, como eu disse anteriormente. Então, o PGR, como vocês verão mais à frente,
possuem documentos básicos integrantes, que é o inventário de riscos operacionais e o plano de ação. Só que o inventário de riscos, ele tem que ser avaliado continuamente, constantemente. Por quê? Porque as medidas de prevenção adotadas, elas podem se tornar ineficientes, podem apresentar algum tipo de defeito, tem que ser substituídas, tem que ser instaladas novas medidas de prevenção. Então, a partir daí, você já pode tirar o conceito que o PGR é um documento dinâmico, ele não é um documento estático, então não possui validade. Agora, muitas vezes nós podemos comparar e questionar qual é a diferença do PGR em relação ao PPRA. Existem algumas que nós podemos discutir aqui neste momento, que eu registrei 5. Vamos lá. PGR. No PGR, nós podemos observar que existe uma expansão do conceito de risco. Como o Marcelo disse anteriormente, no PPRA, os riscos contemplados eram apenas os agentes ambientais, né, o físico, químico e biológico. Ou seja, havia uma limitação conceitual dos riscos que deveriam ser avaliados, identificados, avaliados e controlados. Já no PGR, não. Além dos riscos físicos, químicos e biológicos, nós também temos que identificar, avaliar e controlar riscos ergonômicos, riscos mecânicos e de acidentes. Então, essa é uma diferença muito importante. Outra diferença. No PGR, você tem uma orientação específica de como elaborar todas as etapas, todos os documentos referentes a cada etapa que integram um PGR. Então lá, por mais que você possa considerar que as orientações ainda sejam insuficientes, você consegue ter uma visão geral de como elaborar os documentos pertencentes a cada etapa. Já no PPRA, até eu mesmo, na época, né, eu tinha alguma confusão quando eu estava elaborando o documento base. Então, eu ainda apresentava certa confusão. Eu confundia, como é que eu vou fazer a identificação e reconhecimento dos riscos? Então, apresentava uma certa confusão. Então, a partir da nova NR1, nós podemos obter uma orientação mais precisa, talvez não muito detalhada, mas ainda assim suficiente para que nós possamos iniciar a geração do documento base. Então, o que acontecia quanto ao PPRA? A gente, igual o Marcelo já disse anteriormente, existia muita cópia dos termos que eram apresentados na NR9, você apenas copiava o PPRA, o documento básico do PPRA de uma empresa que tinha uma situação em cenários diferentes, no documento de uma outra empresa. E outra coisa, você tinha plano de ação simplificado, é apenas um agendamento de tarefas. Então, o plano de ação, na minha opinião, ele não era levado a sério. As ações registradas lá ou apresentavam inconsistências, incompatibilidades, ou então eram apenas registradas e esquecidas. Outro ponto importante é que o PPRA ele não apresenta um objetivo bem definido. Por quê? Porque muitas vezes, inclusive isso é uma discussão frequente, o PPRA ele pode ser confundido com laudo. Então, lá no inciso 5 do artigo 261 da Instrução Normativa 77, diz que o PPRA ele pode ser utilizado considerado como documento a ser utilizado na LTCAT, como LTCAT. Só que tanto as propostas, como até mesmo a imposição da hierarquia de leis, porque o PPRA ele não pode ser considerado como laudo, porque ele não emite nenhum tipo de parecer. Ele apenas estabelece um conjunto de ações a serem executadas para atingir um determinado objetivo, assim como o PGR. Porém, lá diz que ele pode ser utilizado como laudo, como substituto do LTCAT. Só que o PGR, apesar que ela também tem um PGR, né, mas o PGR que está sendo referido no inciso 5, 5º ou 5 do artigo 261 é da NR 22, da mineração. Então, espero que ainda não gere essa confusão, né? Outra diferença importante é que no PGR nós podemos observar maior integração com o PCMSO. Por que eu digo isso? Porque no próprio texto da NR1 diz que
saúde dos trabalhadores tem que ser monitorada, tem que ser acompanhada. E um detalhe importante, o serviço médico, ele tem que ser contactado, tem que haver uma relação mais estreita entre segurança do trabalho e medicina do trabalho. Por quê? Porque os relatórios de atendimento no serviço médico, eles podem servir como indicador de que há um risco no ambiente de trabalho que não foi identificado, ou se identificado, não foi avaliado de forma correta. E os trabalhadores apresentam consequências dessa exposição. Então, a saúde do trabalhador tem que ser monitorada, porque ela serve também como um indicador da eficiência e eficácia das medidas de prevenção que foram implementadas. Então, além dessa questão da manutenção, do monitoramento da saúde do trabalhador, lá também na NR1 diz que se houver qualquer inconsistência identificada pelo responsável pelo PCMSO no inventário de riscos ocupacionais, ele pode solicitar uma reavaliação. Ou seja, mais um fator que comprova a integração maior do PGR com o PCMSO, que, no meu entendimento, no PPRA, não havia. E se havia, era quase que imperceptível, porque o PCMSO dizia que as informações contidas no PPRA eram necessárias para a elaboração do PCMSO, somente isso. Uma última diferença que observei em relação ao PGR e PPRA é que existe a determinação clara do responsável pelo programa, que eu acabei de dizer anteriormente. O responsável pela organização empresa é o responsável direto pelo cumprimento das ações registradas nos documentos integrantes do PGR, que nós não observamos isso no PPRA. Agora, em relação à estrutura básica do PPRA. Então, nós podemos dizer que, no PGR. Então, nós podemos dizer que no PGR nós temos os documentos integrantes obrigatórios e os documentos integrantes auxiliares. A organização, ela tem a liberdade de definir quais documentos integrantes auxiliares serão disponibilizados, inseridos no PGR. E outro detalhe importante, o PGR ele não está limitado somente aos documentos básicos determinados. Por quê? Porque lá no PGR diz que você tem que obter informações referentes à NR17, ergonomia, e também referentes a demais normas e procedimentos legais que estejam relacionados com o programa de gerenciamento, que podem ser relacionados com o programa de gerenciamento de riscos. Então, os documentos integrantes obrigatórios, inventário de riscos e plano de ação. Documentos integrantes auxiliares, nós elencamos aqui alguns exemplos. Ferramentas de segurança do trabalho. Então, as ferramentas de segurança do trabalho podem ser preventivas, corretivas. Ferramenta de segurança do trabalho preventiva. Como exemplo, nós temos as inspeções de rota, onde você identifica tanto as condições seguras existentes no ambiente de trabalho, quanto os desvios de comportamento dos trabalhadores, mas também situações que podem ocasionar, que podem gerar um risco grave e iminente de acidente do trabalho. Agora, ferramentas de segurança do trabalho corretivas, nós temos as investigações e comunicações de acidente do trabalho. Conjunto de indicadores. Como o Marcelo bem explicou, nós temos os indicadores reativos e proativos. Mas também eu costumo utilizar o chamado indicador mestre, que algumas empresas vocês podem conhecer como farol de segurança do trabalho. Nesse indicador mestre, você vai compilar os resultados dos demais indicadores. E fazendo uma avaliação de meta estabelecida e objetivo alcançado, você consegue ter uma visão geral do cenário de saúde e segurança do trabalho da empresa. Matriz de riscos mecânicos. Aqui você vai registrar todos os riscos mecânicos de acidentes que estão relacionados com as atividades executadas na empresa. Controles de acidentes do trabalho, inventário de produtos químicos, que não é somente você registrar os produtos químicos utilizados na empresa com as suas respectivas PISCs, mas você determinar ações, você determinar controles, programa de treinamentos,
compatibilidade e reatividade entre produtos químicos e quais as consequências da exposição direta a esses produtos químicos. Então, tem uma miríade de informações que devem ser contempladas nesse inventário de produtos químicos. Capacitação e treinamento. Então, é importante, por quê? Porque o treinamento também pode ser utilizado como um indicador proativo, porque as horas homens treinamento podem dizer para você se há ou não, se é eficaz ou não o programa de treinamentos que você adotou. Então, você gera uma matriz de treinamentos e você determina, além do conteúdo programático, você pode determinar a modalidade e o tipo de capacitação que será realizado. E nós temos aqueles programas ou subprogramas que são associados ou integrados ao PGR. Nós temos análise ergonômica do trabalho, programa de conservação auditiva, programa de prevenção respiratória, você tem um plano de ação para emergências ou plano de resposta a emergências, e assim outros programas, subprogramas que podem ser integrados ao PGR. Então essa é a estrutura básica que nós utilizamos no documento base do PGR na Andelo Safety. Agora, quanto ao inventário de riscos, nós vamos entrar o quê? Nos documentos integrantes obrigatórios. Inventário de riscos ocupacionais. O que é o inventário de risco ocupacional? Então, nós podemos considerar que ele é um registro técnico de toda a informação que você obtém através da execução das etapas do PGR, na identificação dos perigos, na avaliação dos riscos e também no controle dos riscos. Então, lá está escrito na norma, né, que o inventário de riscos ocupacionais deve possuir o quê? Caracterização do processo, do ambiente de trabalho e das atividades executadas. Então, você vai descrever todas as atividades executadas por cargo, você vai descrever não somente a característica física do ambiente de trabalho, mas tudo aquilo que você considera importante que componha esse ambiente de trabalho, como ferramentas, máquinas, equipamentos, veículos, ou qualquer tipo de característica que você considere que possa influenciar na geração ou no agravo da exposição, na geração de riscos e no agravo da exposição dos trabalhadores. Outro ponto que é registrado, que deve ser registrado no inventário de riscos, a descrição dos perigos, dos riscos associados a esses perigos, das consequências da exposição dos trabalhadores a esses riscos e de toda a medida de prevenção que é implementada. Isso está bem claro. Você vai também registrar o resultado das avaliações do monitoramento quantitativo ou qualitativo dos riscos químicos, físicos e biológicos. Você vai também registrar o resultado de avaliação ergonômica. Então, aqui você observa que a análise ergonômica do trabalho ela é obrigatória na composição do PGR. Você vai registrar a classificação dos riscos e os critérios adotados para a tomada de decisão. Então, você vai ter que fazer a gradação dos riscos e também você vai ter que escolher, determinar uma ferramenta e explicar por que essa ferramenta foi selecionada. Você se lembra o que nós dissemos sobre que o PGR ele não é um documento estático, mas sim um documento dinâmico? E eu expliquei sobre a questão da avaliação de riscos, está explicado aqui, que a avaliação de riscos é um processo contínuo. Diz que tem que ser revista a cada 2 anos, mas você não deve se limitar a esse tempo de limite de 2 anos. Por quê? O ambiente de trabalho ele é dinâmico. Então, uma nova situação pode ser gerada. Então, esse acompanhamento ele tem que ser constante, não dependente de 2 anos. Tem que ser constante. Nas inspeções de rota, você pode verificar se as condições do ambiente de trabalho permanecem as mesmas, ou se há alguma alteração. Você pode ter um contato direto com o serviço médico, ir lá todos os dias e questionar se houve algum atendimento, se houve alguma situação atípica. Só que aqui, no PGR, na NR1, ele estabelece algumas condições, algumas situações em que a avaliação dos riscos ela tem que ser realizada novamente. Então, qualquer alteração que houver no ambiente de trabalho, que venha modificar ou introduzir riscos ocupacionais, ineficácia ou ineficiência das medidas de prevenção existentes, tudo isso aqui você pode obter através da inspeção de rota.
ocorrência de acidentes ou doenças de trabalho, alteração dos requisitos legais. O mais importante desse ponto é você, como profissional da área de saúde e segurança do trabalho, não deve se limitar ao prazo de 2 anos para realizar a avaliação. Por quê? Aqui tem as situações que descrevem a necessidade de reavaliação. Você tem que executar isso diariamente. A inspeção de rota é diária. O contato com o serviço médico, ele tem que ser diário. Então, nós vamos entrar agora com a explicação mais prática de como as etapas têm que ser apresentadas no documento base. Então, a partir de agora, todas as imagens que vocês virem nos slides são recortes do documento base do BGE que nós utilizamos na Andelo Safety, como eu disse anteriormente. Então, para a elaboração do inventário de riscos ocupacionais, como disse anteriormente, você precisa caracterizar as atividades executadas por cargo. Então, como vocês podem observar aqui, eu determinei um código para cada cargo. Então, o cargo C1, neste exemplo, é gerente de produção. Nós temos 2 gerentes de produção. Então, você vai determinar um código, descrever qual função, cargo está referente a este código, e você vai descrever todas as atividades executadas por este cargo. Lembrando que você não deve se ater àquela registrada no departamento pessoal, recursos humanos. Por quê? Lá é padrão. Está relacionado a uma descrição técnica da atividade. Só que isso aí é estimado. Você tem que descrever as atividades que realmente são executadas por este cargo. Outra coisa importante, você tem que identificar se há ordem de serviço para este cargo. Se não tiver, tem que ser elaborada. E outro detalhe importante, existe análise preliminar de risco para cada atividade executada por este cargo? Você tem que identificar. Se não tiver, tem que ser elaborada. Você ainda pode adicionar informações profissiográficas quanto ao horário de trabalho, a frequência de execução da atividade e o tempo de execução de cada atividade. Espero que tenha ficado clara essa questão da caracterização de cargos e atividades. Você também tem que realizar a caracterização de todo o processo e todo o ambiente de trabalho. Então, neste quadro, você pode encontrar um resumo dessas informações. Então, você vai registrar os setores e você vai atribuir um código a esse setor. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, o setor de produção é o setor S1. E você vai descrever todo o processo produtivo que é realizado dentro deste setor. Neste exemplo, produção de tubos sem costura. Agora, dentro deste setor, existem ambientes de trabalho? Existem áreas específicas onde são executadas determinadas atividades? Sim ou não? Se sim, você vai identificar. Então, AT, ambiente de trabalho 1, área de solda, ambiente de trabalho 2, linha de produção 1, ambiente de trabalho 3, linha de produção 2. E você vai elencar, através dos códigos que você registrou anteriormente, né, neste quadro, você vai dizer quais cargos estão nesse ambiente de trabalho e a quantidade de trabalhadores de cada cargo. E como eu disse lá no início da apresentação, você vai descrever não somente a característica física do ambiente de trabalho, tipo de piso, parede, cobertura, pé direito, área, ventilação, iluminação, mas também você vai descrever se há equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas utilizadas na execução de qualquer atividade neste setor. Você também tem que descrever os perigos, riscos associados, fonte geradora, meio de propagação e possíveis consequências da exposição. Lembra que eu disse anteriormente sobre aquela diferença do PPRA e do PGR? Questão da contextualização de risco, da extensão do contexto, da limitação do contexto. Então, nós resolvemos separar, até mesmo para facilitar o registro, quadros para agentes nocivos,
O que eu considerei como agentes nocivos? Riscos químicos, físicos e biológicos. E demais fatores de riscos ocupacionais, que eu considerei como ergonômicos, mecânicos, de acidentes. Então, nesses dois quadros, vocês irão encontrar todas as informações necessárias para descrever o perigo e o risco associado a esse perigo e as consequências da exposição. Então, aqui, você vai descrever o setor, você vai apresentar qual setor através do código que você registrou anteriormente, e você vai apresentar os fatores de risco, perigos existentes, identificados, evidenciados nesse setor. E por risco, você vai registrar a situação geradora, fonte, você vai dizer o meio de propagação, e você vai registrar as possíveis consequências da exposição, os possíveis danos à saúde devido à exposição a esse risco. E você vai dizer também o tipo de exposição, o tempo, se é contínua ou não. As mesmas informações serão registradas em relação aos demais fatores de riscos ocupacionais. Então, esse ponto é importante você manter diálogo com o serviço médico, porque você pode consultar o médico do trabalho, o responsável pelo PCMSO, e apresentar para ele, olha, esses são os perigos e esses são os riscos associados a esses perigos. Quais são as possíveis consequências de exposição a esses riscos? Então, o responsável pelo PCMSO, o médico do trabalho, ele vai poder fornecer informação mais precisa sobre os possíveis danos à saúde que a exposição a esses riscos podem causar. E você vai ter que realizar a avaliação dos riscos. Então, você vai ter que realizar avaliações qualitativas e quantitativas. Em relação aos agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos, você vai utilizar aquele quadro padrão de avaliação ambiental dos riscos químicos, físicos e biológicos. Então, você vai ainda utilizar esse quadro. Lá também diz que no inventário de riscos tem que haver uma relação, informação, um registro das medidas de prevenção implementadas. Então, você já pode introduzir a fase de controle. E neste quadro, nós podemos observar que todas as medidas de prevenção implementadas estão registradas neste controle. Quais medidas de prevenção que nós temos? 3. Nós temos equipamento de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, equipamento de proteção individual. Então, vamos explicar este quadro aqui. Então, você tem um setor codificado, e nesse setor, você vai avaliar quais as medidas de prevenção existentes em todos os seus ambientes. E você vai dizer também as atividades executadas nesse ambiente de trabalho. Qual é o fator de risco, perigo, fonte geradora, e você vai dizer quais das 3 ou as 3 medidas de prevenção que existem nesse ambiente de trabalho. Medida de prevenção 1, que na legenda aqui é o quê? Equipamento de proteção coletiva. Possui ou não? Se possui, você vai ter que emitir um parecer, se é eficaz ou não. Esse parecer você pode basear de acordo com a eficácia da sua avaliação. Então, aqui você vai determinar os critérios que você vai utilizar para determinar se a medida de prevenção ela é eficaz ou não. Você vai realizar, consequentemente, o controle de equipamentos de proteção coletiva. Então, o que você tem que avaliar no equipamento de proteção coletiva? Nesse quadro aqui, que nós utilizamos, você vai perceber que tem informações que muitas vezes são desconsideradas ou sequer conhecidas. Então, você tem que avaliar a especificação técnica. Essa proteção coletiva tem alguma especificação técnica? Você tem que ter uma especificação técnica. Essa proteção coletiva tem manual do fabricante? Tem que haver manual do fabricante. Esse equipamento de proteção coletiva tem plano de manutenção? Você tem que ter um plano de manutenção e intervenção. Os trabalhadores foram treinados sobre esse equipamento de proteção coletiva? Então,
tem que haver treinamento e informação aos trabalhadores sobre equipamento de proteção coletiva e sobre qual é a finalidade desse equipamento de proteção coletiva. Então, aqui, nessa legenda, você vai encontrar os critérios que você estabeleceu para determinar a condição e as ações que devem ser realizadas de acordo com a condição que você encontrou ou encontra determinado equipamento de proteção coletiva. Então, nas inspeções de rotas, você pode observar também a condição dos equipamentos de proteção coletiva instalados e aqueles que estão em fase de instalação ou manutenção. Você também tem que realizar o controle de EPI. Mas o que eu tenho que registrar no controle de EPI para determinar a eficácia dele? Você vai dizer, além, obviamente, do CA, do Certificado de Aprovação, você vai dizer e identificar qual foi o motivo pela não adoção do equipamento de proteção coletiva que levou você a introduzir a utilização do equipamento de proteção individual. Qual foi o motivo? Então, você vai determinar, você vai estabelecer uma legenda onde vai dizer por quê, por qual motivo o EPI foi adotado. Por causa de quê? Não, o EPC apresenta inviabilidade técnica. O EPC é insuficiente e ineficiente para neutralizar fator de risco. O EPC está em caráter de implementação. O EPC foi implementado, mas outras medidas utilizadas em caráter complementar ou emergencial são necessárias. Não tem condições financeiras, a empresa não tem condições financeiras de introduzir um equipamento de proteção coletiva. Então, você tem que registrar isso. E, além disso, você tem que ter a especificação técnica do EPI, você tem que ter o laudo de ensaio do EPI, você tem que ter uma instrução de trabalho para todos os trabalhadores sobre os EPIs, você tem que ter treinamento realizado. Então, essas são as condições importantes. Agora, o ponto importante do inventário de riscos, que é a gradação, classificação dos riscos. Qual foi o método que nós selecionamos? Foi o FIMEA, análise dos modos e efeitos de falha. Então, nós determinamos essa ferramenta. Agora, você pode escolher aquela que você tem mais afinidade, tem mais contato, experiência, como análise de causa e efeito. Você pode usar até aquela que é apresentada na NR3, em barra interdição, não tem problema. Então, aqui você vai registrar o quê? O cargo, o setor a qual esse cargo pertence, o número de trabalhadores que executam, pertence a este cargo. Você vai dimensionar a população e você vai apresentar por atividade todo o risco existente. Então, vamos lá. Existem 3 campos importantes: análise da falha, avaliação do risco e ações corretivas preventivas que devem ser realizadas. Então, na análise de falha, nós observamos o quê? Nós observamos o perigo existente nessa atividade, nós observamos qual é o efeito potencial dessa falha na execução da atividade e qual é a causa potencial desta falha. E nós vamos dizer também qual foi o método utilizado para detectar essa falha. No campo de avaliação dos riscos, nós podemos observar que existe um indicador de priorização, que é o RPN, Risk Priority Number, que nós iremos explicar mais à frente. Então, através dele, você vai realizar a gradação do risco. Então, você vai observar, são 3 fatores: ocorrência, severidade e detecção. E você vai elaborar ações corretivas ou preventivas que você vai priorizar de acordo com o resultado desse indicador. Quanto maior o resultado do indicador, maior prioridade em relação aos demais riscos evidenciados. E vocês podem observar que, como documento do PGR, a gradação de classificação dos riscos tem que ser assinada pelo responsável pela organização, empresa. Agora, para você determinar, classificar, dimensionar ocorrência, severidade e detecção, você vai criar um quadro com um critério que você vai determinar. Você pode fazer a gradação de 1 a 10 e determinar quais são os critérios
que estabelecem o valor da ocorrência ou frequência, da gradação da severidade ou gravidade e da probabilidade de detecção da falha. Como eu disse anteriormente, esse RPN, o Risk Priority Number, ele é calculado através da multiplicação dos fatores ocorrência, severidade e detecção, mais um fator que nós criamos, que são os fatores agravantes de risco. Então, quando você obtém o resultado, você vai conseguir obter o indicador de prioridade. Quanto menor o valor, menor é a prioridade. Então, você aqui, como nós colocamos aqui, ó, menor do que 50, tolerável. De 51 a 100, moderado. De 101 a 500, alto, substancial. E maior que 500, intolerável, inaceitável. Quando você atinge esse valor, as ações têm que ser imediatas. Não adianta você fazer uma reunião, elaborar um plano de ação para depois executar. As ações têm que ser realizadas de forma imediata. Lembra que eu falei dos fatores agravantes de risco? Então, são todos fatores de risco ocupacionais cuja consequência da exposição pode levar ao risco imediato de morte ou ao desenvolvimento de doenças graves ou fatais. Então, nós elencamos e classificamos o valor, determinamos o valor de cada fator de risco agravante. Então, na fórmula, você vai adicionar esse valor para obter o resultado do RPN. Outro documento integrante obrigatório do PGR, do inventário de riscos, perdão, o plano de ação. O plano de ação ele não é simplesmente o registro de ações, mas você tem que fazer determinadas atitudes, registros, para que esse plano de ação ele não fique estagnado, mas que ele seja acompanhado e as ações determinadas sejam cumpridas no prazo legal que você registrou. Então, aqui nós temos campos importantes a ser observados. Você vai colocar o objetivo, vai determinar a prioridade de execução dessa ação e você vai elencar estas ações. Você vai descrever essas ações. E você vai dizer, determinar o início, o prazo, você vai determinar o responsável pela execução desta ação e vai pedir que ele assine. Você vai colocar o nome dele e vai pedir que ele assine neste campo. E você vai determinar qual é o indicador de resultado desta ação, de cada ação. E você vai dizer se ela foi realizada ou não e qual foi a conclusão, a recomendação para essa ação. Mas além disso aqui, você tem que também dizer, você tem que dizer também se foi executado ou não. Não foi executado. Então, por que não foi executada? Então, você tem que justificar o porquê as ações não foram executadas, não foram implementadas. E você vai determinar um novo prazo e um novo término. Você vai determinar um limite. E você vai também registrar quais são os recursos necessários para implementar, executar essa ação. Os recursos humanos, materiais, financeiros, têm que ser todos registrados. O acompanhamento e desenvolvimento do plano de ação pode ser realizado através das reuniões do Comitê Gestor, do GRO. E, mais uma vez, os documentos, todo documento integrante do PGR tem que ser assinado pelo responsável pela organização, o responsável pela empresa. Então, como eu disse, devido ao tempo, infelizmente, a gente não pode aprofundar mais na elaboração do PGR, mas fica aí, de acordo com a necessidade e a demanda, nós podemos agendar novos webinars com temas específicos relacionados à elaboração do PGR. Então, agradeço a vocês pela atenção e vamos dar continuidade à apresentação. Agora, sou a Gisele, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre liderança e clima organizacional. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, então, enquanto nós estamos aqui compartilhando a tela, então agora nós vamos falar sobre ergonomia. E aí, você pode estar perguntando, mas o que tem a ver liderança e clima organizacional com GRO e PGR, né? Na avaliação ergonômica tradicional, muitas vezes a liderança e o ambiente eles não são avaliados, né? Então nós sabemos que muitas vezes a liderança gera uma influência muito negativa no sentido de tratamento, de condução dos liderados, e essas condições geram estressores, né? Psicossociais muito intensos, né?
E aí, né, a importância de avaliar a ergonomia, olhando nesse aspecto psicossocial, né, é o foco aí que nós vamos trabalhar. E a Gisele vai falar um pouquinho, né, sobre liderança, né, e o clima da organização no aspecto de ergonomia. Então, vamos lá. O que é liderança? Né? A liderança é a habilidade que o líder possui de influenciar as pessoas para trabalharem de forma motivada e cooperativa, né? Ela visa atender o objetivo identificado e estabelecido para o bem comum da equipe. E qual que é o papel da liderança? É o engajamento, o suporte e o bem-estar. Engajamento ligado diretamente com o vínculo, né, com a organização e a vontade de dar o melhor de si. O suporte organizacional que proporcione produtividade e alto desempenho. E o bem-estar físico, interpessoal e emocional no trabalho. E como que é esse engajamento? Engajar como, né? Primeiramente com confiança, que tendo confiança você consegue inspirar, né, a equipe, falar, saber ouvir, né, não só escutar, mas saber ouvir, agradecer, desenvolver um bom trabalho, cuidar um do outro, contratar uma equipe legal que ofereça um bom trabalho, celebrar conquistas e compartilhar, né? Compartilhar o trabalho, seja o que deu certo e o que não deu também, eu acho que deve ser compartilhado. Sobre liderança e poder. O líder, ele é essencial na equipe, né? Porque ele é responsável por fazer a mediação entre os liderados e os objetivos da organização. O líder, ele tem como principal atividade a gestão da execução do trabalho dos colaboradores. Nós temos 9 tipos de líder, né? E, por exemplo, se a gente fosse líder, em qual perfil que a gente se encaixaria, né? Nós temos o conector, né? Tem vários modelinhos aqui, né? Pra gente, vou falar um pouquinho de cada um. O conector, ele é hábil, né? Sabendo lidar com pessoas diferentes para realizar grandes coisas. O assessor, todos recorrem ao líder assessor, né? E ele está sempre aprendendo para poder ensinar. O líder professor, ele consegue explorar os pontos fortes de cada um. O provedor é confiável, sabe apoiar e valorizar. O pioneiro, ele gosta de projetos novos e não tem medo de fracassar. O estimulador, ele traz energia para o ambiente, né? E as pessoas desejam seguir o líder estimulador porque ele tem boas ações. O equalizador precisa estar alinhado com tudo para ficar tudo muito, muito equilibrado, né? O criador, ele gosta de ficar sozinho, né? Pensando no cantinho dele, e ele se orgulha das suas próprias ideias. O influenciador, o objetivo dele é convencer por charme ou persuasão, mas ele é impaciente. Ele ouve apenas o que ele deseja, né, ouvir. E como se tornar um líder de sucesso? É importante conhecer a equipe, aprendendo sobre o perfil de cada integrante e explorando o potencial de cada um. Acreditando na equipe e demonstrando isso ao grupo, né? Se acreditar e mostrar o que a equipe tem de melhor, né? Com empatia e motivação. Mantendo uma comunicação direta e aberta, falando sobre os feedbacks construtivos, né? Estando aberto a críticas e sugestões também. Buscar sempre melhorar. Praticar alguma terapia de meditação, cuidando da alimentação, cuidando do bem-estar.
e aproveitar os bons resultados que a equipe fornece. Agora, sobre a liderança tóxica. A liderança tóxica ela é capaz de gerar uma toxina que pode causar dor de qualquer tipo, seja ela física ou psicológica. O que transforma a dor emocional em toxicidade é a resposta que a dor vai ser de maneira nociva e grande parte não curativa, né? Pode ser que o líder ele manipule e fique aprisionando o colaborador, né? Os líderes que comprometem a saúde mental. Ele está muito preocupado com o resultado e acaba desrespeitando a equipe. Pode ser que esse desrespeito ele venha com tom de voz, com palavras difíceis, né? Postura invasiva e a incapacidade de desenvolver a equipe. Pode trazer o esgotamento, a exaustão, o estresse, crise emocional, cansaço, pressão, uma falta de controle excessiva, né? Dificultando o trabalho. Agora, sobre o clima organizacional. A gestão do clima organizacional, ela se dá por entender a demanda, né, com pesquisas de clima. A pesquisa de clima pode ser, a demanda ela pode ter a pesquisa de clima e a pesquisa de satisfação. Pesquisa de clima com pesquisas de escalas, né, de satisfeito ou insatisfeito. As pesquisas de satisfação diretamente com o setor, né, de trabalho. O clima organizacional também, ele deve ser alinhado ao modelo de pesquisa, preparando a empresa para responder e realizar a pesquisa, né, de acordo com o setor, para gerar um diagnóstico e assessorar na implementação das ações. Os fatores que influenciam na obtenção de um clima organizacional. Para influenciar as lideranças exemplares, né, e inspiradoras, isso é muito importante. Ter padrões e processos bem estruturados. A flexibilidade e abertura para inovações. Ter transparência nos projetos e objetivos. A política de comunicação interna para o clima organizacional. E o feedback do trabalho realizado. E os fatores que interferem, né, que prejudicam o clima organizacional. Quando se tem gestores despreparados, não qualificados, né, para a área, uma comunicação deficiente, avaliação superficial dos resultados, a baixa qualidade de vida no trabalho, e o desrespeito, né, aos profissionais. Diversidade no ambiente de trabalho. Esse agora é um tema bem utilizado, né, porque nós somos diferentes, né, e é importante porque a diversidade ela é num ambiente cooperativo, estimulante e acolhedor. E motivando os colaboradores para realizar as atividades. E quais os tipos de diversidade no local de trabalho? Tem a idade, a etnia, as necessidades especiais, religiões, estado civil, crenças variadas, orientações sexuais e classes sociais distintas. O que fazer para conviver com as diferenças? A gente tem que saber conviver, né, respeitando a diferença de cada um, porque nós somos diferentes, e saber entender o próximo e para impulsionar o progresso da empresa e ter um melhor trabalho, né? E dicas para ter o respeito dos colegas de trabalho. A comunicação é importante, uma comunicação direta, demonstrar confiança, ter atenção às palavras, não ser rude, né, na hora de falar, as aparências,
Saber uma hora de ficar quieto, né? Principalmente em relação às brincadeiras, às vezes não são muito bem-vindas. Transferir o conhecimento, ter mente aberta e o envolvimento. Aqui a gente está falando sobre um ambiente de trabalho melhor, que pequenas atitudes fazem melhor o nosso dia. Por exemplo, se for ouvir o telefone, né? Não usar o fone, usar o fone de ouvido para que não passe o som para outras pessoas, respeitar os colegas de trabalho, falando baixo, e gentileza gera gentileza. E todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Agradeço a todos e vou passar para o Marcelo agora. Obrigada. Bom, pessoal, essa foi a parte da Gisele falando sobre liderança e o clima da organização. Então, esse tema é um tema que nós vamos trabalhar no dia 7 de novembro, vamos trabalhar ele com mais intensidade, vamos falar um pouco mais sobre esse tema, que é ergonomia cognitiva e psicossocial. Então, vocês são nossos convidados para o dia 7 de novembro, né? Esse é um tema importante, e é o nosso modelo de avaliação ergonômica, ele vai estar contemplando as condições psicossociais e cognitivas, tá bom? Então, fica o convite. Bom, então, esse aqui foi o nosso webinar. Quero agradecer aos participantes. Patrícia Leite, obrigado. Rafael, também obrigado. Se tiverem dúvidas, algum ponto que talvez aí vocês queiram perguntar, fique à vontade agora. Então, agora nós vamos abrir aí para as perguntas. Então, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, nós estamos à disposição aí para responder. Então, caso tenham pergunta, por gentileza, coloque aqui no chat. Bom, nós vamos enviar o material que nós apresentamos, será enviado para vocês, né? A gente vai estar compartilhando. E depois também nós vamos mandar o link aí do canal da Andelo Safety no YouTube, para que vocês depois, caso queiram compartilhar aí com os amigos que não puderam participar, fiquem à vontade. Então, eu quero... A Patrícia está dizendo aqui, né, está agradecendo pelo excelente trabalho e por compartilhar conhecimento. Obrigada, Patrícia, aí, pela mensagem. Então, a nossa ideia agora, a partir de agora, a gente vai criar vários conteúdos, né, e conteúdos aí de relevância, conteúdos focados em estratégia. Acho que é uma grande falha, né, que eu vou dizer aí, dentro da segurança do trabalho, é que hoje os profissionais de segurança do trabalho, muitas vezes, eles estão muito mais no operacional, e aí, com a norma NR1, esses profissionais vão ter que sair do operacional e vão ter que ir para a estratégia. Então, o profissional de segurança do trabalho que não souber trabalhar com estratégia e gestão, automaticamente o mercado vai estar meio que tirando eles, né? Porque a empresa vai querer desempenho, a empresa vai ser cobrada por desempenho. Então, a nossa ideia como empresa aqui, como consultoria, é compartilhar material que realmente faça diferença. A gente quer que os profissionais de segurança do trabalho, né, subam de nível, né, tenham um upgrade no conhecimento e também na gestão de segurança e saúde do trabalho. Ainda nada oficial, né, mas a tendência que nós estamos analisando no cenário futuro que talvez aí o seguro de acidente de trabalho ele seja aí privatizado, né? Ele vai para a iniciativa privada. Então, isso é uma tendência do futuro, ou seja, o governo, né, vai fazer uma pressão muito forte em cima das empresas para que elas trabalhem com gestão e não documentação. Então, a gente vai mudar de documentação para gestão, né? Então, esse é um passo importante que o Brasil vai dar na condução, né, da segurança e saúde do trabalho. Eu acho que passou da hora de ter, né, um sistema de gestão aí dentro da norma. Eu acho que é necessário, senão a gente vai ser um país aí com milhares de pessoas afastadas, né? Então,
Cada pessoa afastada no INSS, né, ela está sendo paga com recursos daqueles que estão trabalhando, né? Então o governo ele não gera recurso, os recursos são gerados pelos impostos, né? Então imagine esse ciclo de acidentes acontecendo, né? 600 mil acidentes ano a ano, e aí quem é que paga essa conta, né? Então toda a sociedade paga essa conta. Então acho que o governo, no meu entender, no entender nosso aqui da Andelo Safety, acertou em mudar a norma, e agora vamos ver aí como que as empresas vão reagir, quais são aí as reações, mas a nossa expectativa é que a mudança realmente aconteça, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Passamos aí 5 minutos aí do tempo aí planejado, e aí nós estaremos enviando aí o link dos próximos webinars e dos próximos conteúdos que nós vamos gerar sobre o GRO e PGR. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado ao time da Andelo, o Anderson, obrigado a Débora, a Gisele, espero vê-los, né, e vê-las aí no nosso próximo webinar. Pessoal, muito obrigado, tenham um bom final de semana. Tchau, tchau.